Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. A que velocidade vem caminhando essa transição das energias fósseis para as energias renováveis? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Por mais de um quarto de século, a transição das energias fósseis para energias renováveis foi extremamente lenta. Muitos incentivos, subsídios principalmente às energias fósseis e falta de incentivos às energias com menos emissões de gás de efeito estufa fizeram com que se possa caracterizar esse período todo como um período de marcha lenta. A questão que se coloca é saber se nós já estaríamos enxergando alguma coisa parecida com, vamos dizer, engatar uma segunda marcha pelo clima. E há alguns sinais de que isso é possível e que isso se confirmará no caso da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos daqui a alguns dias. Quais são esses sinais? Bom, em primeiro lugar, houve um despertar muito significativo do setor privado. A gente já andou falando disso aqui em colunas anteriores. O anúncio recente de que a principal articulação desse tipo, que é a Climate Action Sem Mais, a CA Sem Mais, então essa entidade anunciou uma iniciativa de vigiar as 161 maiores empresas do mundo para ver em que ritmo elas estão chegando perto de alguma coisa que possa ser considerada neutralidade de carbono. Mas não foi só do lado do setor privado que houve essa mudança. E que mudanças foram essas, professor? Houve uma mudança muito importante do lado político também. E isso aconteceu há uns 40 dias, quando na abertura da Assembleia Geral da ONU, o ditador chinês anunciou que a China pretende alcançar essa neutralidade de carbono antes de 2060. Comparado à posição da China nas negociações que levaram ao Acordo de Paris, há coisa de 5 anos, foi uma verdadeira reviravolta. E o que não se sabe é se isso vai de fato se confirmar. O mais importante é perceber o seguinte: seria um avanço imenso, porque China mais Europa e Estados Unidos hoje contam por bem mais do que a metade das emissões de gás de efeito estufa. Ao mesmo tempo, não seria suficiente. Enquanto, vamos supor, esse trio reduzisse as suas emissões, elas estariam crescendo em muitos países que têm muita população, em países emergentes e assim por diante. Então, seria preciso que essa busca da neutralidade de carbono também ocorresse nesses países. E isso aconteceria se a China usasse o seu programa Nova Rota da Seda para influenciar pelo menos grande parte dos 126 países que fazem parte desse esquema. Enfim, eu dou como referência para uma coisa mais detalhada sobre esse raciocínio num artigo que está publicado hoje no Valor Econômico com o título Segunda Marcha pelo Clima. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, nas últimas semanas, a coluna Cidade para Todos tem feito uma ampla análise das propostas de governo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já foi falado sobre habitação, mobilidade e a terceira coluna de hoje será de meio ambiente. Qual a proposta ambiental dos candidatos, professora? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo têm algumas convergências. Por exemplo, todos afirmam que é preciso aumentar a reciclagem do lixo. Mas a convergência termina aí, porque para Russomano, também para Covas, de certa maneira, isso significa investir mais claramente na chamada economia circular, que aparece também no programa de Márcio França, inclusive com a instituição de uma moeda verde diante da reciclagem. Para Boulos e para Tato, o aumento da coleta seletiva vai se dar através de uma revisão dos contratos com as concessionárias de serviços de lixo, mas também, principalmente, com a integração e a melhoria da inserção e da capacidade das centrais de triagem, oferecendo apoio para as cooperativas de catadores. Além do tema do lixo, o tema da água também vai aparecer. Na campanha de Boulos é onde aparece mais claramente a ideia de rediscutir o tipo de contrato com a Sabesp para exigir que ela faça a coleta de esgoto e ofereça água para toda a cidade, inclusive para as periferias, e água numa quantidade, numa qualidade e numa acessibilidade muito maior. Também no programa de Boulos aparece o investimento, um apoio à agricultura urbana, à agroecologia, às hortas urbanas, ao alimento saudável, que também vai aparecer no programa de Márcio França. Sandra. Professora, e qual é a proposta dos candidatos em relação aos parques e às áreas verdes? Nesse tema, Sandra, nós vamos também marcar uma diferença. No programa de Covas, há claramente a sinalização da continuidade de um programa de concessão dos parques. Isso vai aparecer também no programa da Joyce Hasselmann, falando que tanto o aumento das áreas verdes como a própria melhoria do saneamento vai se dar através de mais parcerias e mais investimentos privados. Já para Tato, como para Boulos, assim também como Márcio França, não falam em concessão nem privatização de parques, falam do aumento e disponibilização desses espaços e falam muito de uma gestão compartilhada desses espaços com a população. Aliás, Covas promete a implantação do Parque Augusta e Tato do Parque Augusta e do Parque do Bexiga, uma reivindicação importante liderada pelo Teatro Oficina. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, esta semana o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse que vai fazer uma proposta de uma nova constituinte no Brasil. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho essa proposta muito ruim, porque, na verdade, nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 1988, que foi o fruto de um longo processo de redemocratização do Brasil. Ele foi o resultado, essa Constituição foi o resultado de um longo processo de luta para deixar para trás a ditadura militar e colocar o Brasil no rumo da democracia. E essa Constituição é uma Constituição muito avançada. Ela é uma Constituição que garante uma série de direitos muito importantes para o povo brasileiro, é uma Constituição democrática, e apesar de ela ter sido bastante desfigurada ao longo desses 30 anos que se passaram da promulgação por Ulisses Guimarães, em 1988, ela continua sendo, digamos assim, um esteio para todos aqueles que desejam um país mais justo e também um país democrático. Eu acho que a maioria do povo brasileiro continua com essa expectativa, embora possa ter, como é natural, diferentes visões de como se deve alcançar esses objetivos. De tal maneira que eu não vejo, na verdade, um benefício
em se convocar uma nova constituinte, um plebiscito para convocar uma nova constituinte, fazer uma nova constituição. Na verdade, eu acho que o principal problema do Brasil está em garantir que a Constituição de 88 seja respeitada e realmente ela vigore, né? Então, eu acho que seria muito ruim se uma proposta como essa viesse a ser aprovada. E qual a chance dessa proposta ir adiante? Como é que o senhor vê isso? Olha, de imediato, acho que são muito pequenas, né? Nesta mesma semana, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, deu uma declaração dizendo que o governo não tinha nada a ver com aquela proposta, o que causou uma certa estranheza, porque, afinal de contas, a proposta foi feita pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, mas o próprio líder do governo, deputado Ricardo Barros, declarou que não tinha consultado o governo. Tudo é um pouco estranho, porque, na realidade, um líder do governo, né, nunca faria uma coisa dessa sem consultar o governo. Então, a impressão que se tem é de que foi uma espécie de balão de ensaio. Eu acho que é um balão de ensaio perigoso, porque, na realidade, como nós temos comentado diversas vezes, este governo que aí está é um governo que tem feito discursos e provocações de natureza autoritária. Então, uma eventual substituição da atual Constituição dentro do quadro deste governo poderia prenunciar uma Constituição de natureza autoritária. Mas, por hora, né, diante dessa declaração do vice-presidente, e da má repercussão em geral que teve a proposta do deputado Barros, eu creio que as chances não são grandes, mas eu creio que a sociedade brasileira deve ficar bastante alerta em relação a esse tipo de iniciativa, porque, afinal de contas, é justamente isso que está no horizonte de um governo que, repito, tem feito declarações antidemocráticas e que, justamente, eu penso que a maioria da sociedade brasileira não quer. Este foi o professor André Singer, que conversou comigo, Márcia Vanza. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Olha, Márcia, essa semana eu queria falar sobre o nosso grande artista, pintor e paisagista, um dos mais importantes paisagistas do mundo no século XX, Roberto Burle Marx, brasileiro, cuja exposição está na Galeria Almeida Ideia até esse final de semana e com a curadoria minha. A exposição se chama Burle Marx, Paraísos Inventados, e reúne uma série de pinturas, ao mesmo tempo que joias, também escultura, desenhos de projetos, né, estudos para tapeçarias, fotografias do Leonardo Finotti de muitas das suas obras. Então a exposição contém uma gama bem ampla da produção desse imenso artista, que foi também um pioneiro defensor da natureza e do meio ambiente. Daí também a sua extrema atualidade nos dias de hoje. Primeiro, Burle Marx, nascido em 1909, né, de pai alemão, com mãe pernambucana. Ele nasceu em São Paulo, na Avenida Paulista, mas se criou no Rio de Janeiro. A certa altura, comprou um sítio, o sítio Santo Antônio da Bica, em Barra de Guaratiba, próximo ao Rio de Janeiro, onde tinha o seu ateliê de pintura, o seu viveiro de plantas, e onde foi morar a partir de uma certa altura da vida, né? E esse viveiro era muito importante, porque era o lugar onde ele cultivava as espécies que ele coletava nas várias expedições que ele fez pelo interior do Brasil ou até da América do Sul, né, recolhendo espécies as mais variadas e entendendo, né, esse viveiro é uma espécie de ateliê, é um ateliê de um paisagista, né, que cultiva ali as suas tintas, digamos assim, a sua matéria-prima, que no entanto é orgânica, é viva. Hoje esse sítio se chama Sítio Burle Marx e pertence ao IPHAN, pertence ao Estado, ao governo, né, e é de visitação, claro que agora não durante a pandemia, mas
em tempos normais, visitação pública. E a riqueza da obra do Burle Marx, que eu pude me debruçar sobre ela fazendo essa curadoria, ela está expressa nessa exposição. Sobretudo, eu acho que dá para perceber um pensamento entre pintura e paisagismo que transita de maneira muito fluida entre as duas coisas, né? Nenhum é dependente um do outro, mas há um raciocínio que vem do cubismo e que é depois torcido por um certo expressionismo. E quando a gente vê na questão do paisagismo, nas curvas da paisagem, na potência de uma certa visão tropical, mas ao mesmo tempo longe daquilo que alguns estrangeiros procuraram ver na arquitetura moderna brasileira, na curva do Oscar Niemeyer ou no paisagismo tropical do Burle Marx, uma espécie de docilidade do trópico. Acho que não há nada dócil nisso, né? Ele faz paisagismos com curvas ondulantes, ameboides, mas usa espécies, por exemplo, muito agudas, eriçadas, né? Difíceis ao toque, como as bromélias, como os cactos, cactáceos em geral, né? Então tem aí uma dualidade na obra do Burle Marx que eu acho muito potente em relação a essa questão, né? Exuberância e agressividade ao mesmo tempo, né? Essas manchas de cor não naturalistas que ele fazia muito, né? Jardins com amarelos, com violetas, né? Com vermelhos, com azuis, com cores inicialmente não muito esperadas, né? E eu acho que de qualquer maneira, quando a gente vê, e eu convido a todos a assistirem ainda os poucos dias que resta dessa exposição, acho que a potência de um país... Professor Wisnik, como você comentou antes, ele tinha uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, não é? Burle Marx se engajou na denúncia dos desmatamentos na Amazônia desde os anos 70, entrou em polêmicas abertas com a Volkswagen, com grandes empresários, com políticos ainda durante a ditadura. Fez disso uma causa importante. Então a potência de uma visão do país, que para nós hoje paira como uma espécie de fantasmagoria no ar, à espera de ser libertada pelas energias do próprio país que possam reencontrar o que nele já se fez de melhor. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.